Bom Bom dia. dia, bom dia, bom Bom, dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. bom dia. Humberto, Davidson, Gustavo, Grace, Gustavo Mendes, Hermon, Ícaro, Gessé, Lude, Marcelo, Marina, Rodrigo. Bom dia. Uma semana abençoada para todos nós. Bom ter vocês aqui. Vamos lá. Eu quero que você feche os olhos, ative sua imaginação. Imagine que está acontecendo com você nesse momento, o que aconteceu lá em Gênesis 12, que essa música trata, esse louvor trata. Imagine que você está tendo um encontro com Deus e ele fala assim para você: Fulano, Rodrigo, Marcelo, Humberto, Grace, Marina, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só sente esse encontro com você e você recebendo essa visão divina para sua vida. Pode abrir os olhos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre visão, sobre o poder de uma visão, como Deus deu a Abraão nessa passagem, e em algum momento da vida nós todos recebemos ou receberemos não uma visão, mas mais de uma visão, né, de Deus. Eu queria conversar sobre esse tema com vocês, porque todas as coisas grandiosas que aconteceram em nossas vidas, ou que aconteceram no mundo, que nós realizamos, ou que qualquer pessoa realizou, nasceram de uma visão. Tudo aquilo que é feito aqui na Terra, antes, esteve sendo construída em visão, em visualização, em imaginação, como você queira chamar. Mas tudo que foi feito aqui na Terra nasceu antes da nossa visão, seja uma visão criada por nós, seja uma visão inspirada por Deus, como essa visão que Deus trouxe a Abraão, e vejam o impacto que essa visão trouxe lá atrás, o impacto que o cumprimento da visão por parte de Abraão teve no mundo ao longo dos milênios e tem até hoje em nossas vidas, porque Abraão é o pai da nossa fé. A visão é aquilo que você enxerga para o futuro, para você, para sua vida, para sua empresa, para sua família, é aquilo que você vislumbra, é aquilo que você sonha, como a gente falou em outro encontro aqui. E se você tem essa visão e você retém essa visão, se você acredita, se você nutre, se você repete o processo de visualizar, de imaginar, naturalmente você vai buscá-la e ela tende a acontecer. Porque se você mantém essa visão dentro de você, todas as decisões que você toma em sua vida, ou na sua empresa, ou na sua família, elas serão de acordo com a visão. As decisões que você toma, as atitudes que você toma, elas irão sempre respeitar a sua visão. Você deixará de fazer coisas porque não estão de acordo com a sua visão e você tomará passos, tomará caminhos que te levarão àquela visão. Se você tem uma visão da sua salvação cristã, se você tem a visão de você mesmo como alguém cristão, que foi renovado pela mente, como Paulo disse, você toma decisões que estão de acordo com o ser cristão. Você toma decisões que estão de acordo com a sua salvação. Porque a visão anterior que você tinha de você, ela não condiz mais. Então a visão é aquilo que norteia a nossa mente, o nosso futuro e, por consequência, todas as decisões de nossa vida.
Eu conversava na sexta-feira passada com uma empresária, o Gaspar estava até comigo, para resolver uma questão jurídica. Eu sou advogado, né? É uma questão jurídica envolvendo o ponto comercial onde o comércio dela fica, né? A empresa dela, um comércio, precisa de movimento, de passagem de gente. Então, o ponto comercial é algo muito importante para ela. E ela estava tendo uma questão, um problema jurídico envolvendo justamente o ponto comercial. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, ler contrato, entender toda a situação, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, as estratégias que a gente poderia é, adotar para manter o ponto para ela. E eu fiz uma pergunta para ela. Falei, na minha cabeça eu pensei, olha, se eu esticar muito essa negociação aqui, pode ser que ela venha a perder o ponto, né? Então eu preciso calibrar minha negociação para não esticar muito, porque se eu estico, pode ser que quem está do outro lado faça com que ela perca o ponto. A situação jurídica dela era frágil. E eu perguntei para ela, o que acontece se você perder o ponto? Porque eu preciso calibrar minha negociação. Se você disser para mim que é um gigantesco problema, eu não vou esticar tanto. E a minha surpresa foi que ela falou que ela não queria mais ficar lá. Ela não, ela falou assim, não, eu, por mim, podemos perder o ponto. Nem eu, nem a minha equipe, a gente se vê lá. Aí eu falei assim, ué, então a minha estratégia vai mudar completamente. Porque se você tem uma visão do seu futuro em que você não está lá, então, na verdade, eu vou mudar completamente a minha estratégia. Eu vou trabalhar uma estratégia jurídica para que você não fique lá. Só que eu vou trabalhar para que você saia de lá de uma maneira planejada, com o tempo que você precise e com o menor custo possível, se possível sem custo nenhum, né? Mas veja, a visão dela começa a transformar, inclusive, a estratégia do advogado dela. E aí eu fui perguntando para ela, tudo bem, mas se você não se vê mais lá, para onde que você vai? Você já pensou em algum ponto, alguma coisa assim? E na cabeça dela, ela já tinha o ponto perfeito, ela já sabia para onde ela queria ir. Ela falou: eu sonho com esse ponto, a minha equipe sonha em ir para esse lugar. E ela foi me contando onde era, como que era, qual que era o tamanho. Ela já tinha passado lá e a fisionomia dela foi se transformando. Ela foi começando a se abrir, ela estava muito fechada ainda, era um problema que ela tinha que resolver. É, ela começou a se abrir, ela começou a sorrir, os olhos começaram a brilhar, e o peso emocional que ela carregava nas costas se dissipou rapidamente pelo fato de que ela começou a retomar aquela visão, né? Ela sorriu de novo, a linguagem corporal dela se mudou completamente. Por quê? Tudo isso porque eu fiz uma pergunta. E essa pergunta ajudou ela a acessar uma visão que ela tinha enterrado. Ela estava tão atolada nos problemas do dia a dia, ela estava tão imersa naquela acorda, dorme, problema, resolver problema, acorda, dorme, resolver problema, tem isso, tem aquilo outro, que ela esqueceu a visão dela. E aí uma pergunta que mudou tudo, fez com que ela acessasse a visão dela, e ela voltou para a empresa dela para trabalhar feliz. E certamente eu tenho certeza absoluta que a partir de agora as decisões que ela vai tomar na empresa dela estarão de acordo com essa nova visão. E aí eu quero perguntar para você: você tem alguma visão da sua vida, da sua empresa, da sua família que está enterrada? Você tem alguma visão que está esquecida? Porque a visão ela é tão poderosa, nós não temos noção do poder da visão. Ela é tão poderosa, mas tão poderosa que quando ela toca o seu coração, quando ela bate em você, você não esquece, você pode ignorá-la, você pode enterrá-la, mas ela não esquece. E aí, se você continua carregando essa visão, mas não a alimenta, não busca, isso vai gerar uma frustração. Em um momento ou outro, gera um sentimento de frustração, de arrependimento, talvez uma depressão. Por quê? Porque a gente não faz ideia do poder que a visão tem em nossas vidas. Eu contei uma história simples aqui para vocês, né, que aconteceu sexta-feira passada, completamente real essa história, mas
Eu poderia contar centenas de outras histórias. Vocês poderiam me contar centenas de outras histórias que vocês já viram, já vivenciaram, que talvez na própria vida de vocês tenham tido essa transformação, né? Mas vamos pensar na Bíblia, né? Vamos pensar em alguns exemplos bíblicos. Noé construiu a arca, aquela maluquice completa contra tudo e contra todos, porque Deus deu uma visão para ele. Davi só se tornou rei porque Deus deu uma visão para ele. José só se tornou governador do Egito porque Deus deu uma visão para ele. Salomão só se tornou o rei que foi construir o templo porque Davi e Deus lhe deram uma visão. Os apóstolos só saíram pregando em dupla, com coragem, com alegria, com fé, porque Jesus deu uma visão para eles. Eles não saíram apenas pregando, mas eles saíram curando enfermidades e expulsando demônios, porque Jesus disse a ele: agora vão, vocês estão prontos, vão de 2 em 2 e não levem bolsa, não levem dinheiro, levem apenas uma muda de roupa. Na porta, na cidade que vocês, onde vocês entrarem, vocês serão bem recebidos. Na cidade que você não for bem recebido, você sacode os pós da sandália. Jesus deu toda a visão para eles de tudo o que aconteceria e eles foram porque eles estavam preenchidos por aquela visão, preenchidos por uma fé inabalável que decorria daquela visão. Vamos para o mundo empresarial? Já que estamos em um grupo de empresários, na década de 1980, Steve Jobs tinha uma visão de que cada pessoa teria um computador pessoal dentro de carro. Ele dizia que o computador seria vou até ler aqui para não errar, seria uma ferramenta de empoderamento pessoal, de criatividade e seria uma bicicleta para a mente, em 1980, na década de 1980, há 50 anos atrás. Em 1995, não sei se vocês já viram, mas o Bill Gates estava num desses programas de televisão lá com o David Letterman, em 95. O Bill Gates estava explicando o que era a internet, que seria essa internet que estava ali começando a se popularizar. E o apresentador de TV começou a zoar ele, começou a rir da cara dele, porque o exemplo que ele dava é: não, agora você pode ouvir um jogo de beisebol na internet. Aí o apresentador falou: mas isso aí o rádio já não faz há décadas. Mas ele sabia o que iria acontecer, o que a internet se tornaria, e obviamente montou sua empresa em cima disso e criou um império. E muitas outras, né? A gente tem diversos exemplos disso aqui, o próprio Elon Musk hoje, mas no nosso dia a dia, o poder que a visão faz. E aí eu pergunto a você, qual é a visão que você tem para sua empresa? Qual é a visão que você tem para sua vida, para sua família? Qual é a visão que você tem de você daqui a 5 anos? Daqui a 10? E daqui a 20 anos? Qual é a visão que você tem de você, da sua família? Ter uma visão é a diferença entre você guiar a sua própria vida e chegar no caminho que você, no objetivo que você quer chegar, trilhar os caminhos que você precisa trilhar para atingir aquela visão, ou você viver no deixa a vida me levar, e no deixa a vida me levar, ninguém sabe onde vai dar, mas muito provavelmente não vai dar na visão que você tem. Ter uma visão é o que faz você levantar da cama todos os dias, mesmo com fome, cansado, com sono. A visão é muito maior do que disciplina, a visão é muito maior do que motivação, a visão é muito maior do que esforço. Na verdade, a visão é o que sustenta tudo isso. Porque eu posso ter a disciplina que for, eu posso ser a pessoa mais esforçada que for, mas eu vou levantar da cama às 5 horas da manhã para quê? Eu posso saber que faz bem, eu posso saber que a academia faz bem, mas para quê? Eu vou levantar às 5 horas da manhã para nada? Não, eu sei exatamente o porquê. Às segundas-feiras eu vou levantar às 5 horas da manhã, porque Deus me deu uma visão de criar um grupo de empresários em Cristo e que vai ter devocional, porque às segundas-feiras nós temos que começar a nossa semana com Cristo no centro. O devocional começa às 5h55, então eu vou acordar às 5, para dar tempo de me preparar, tomar meu banho, fazer minha oração, ligar o computador, deixar tudo pronto, testar. Isso não vai falhar em razão da minha visão. Agora, se não tivesse isso aqui, eu poderia até me programar para acordar 5.
Mas se eu dormir mal na noite anterior, se eu estou com uma indigestão, se eu estou com preguiça, isso acabou. Na sua empresa você pode dar bônus, pode dar PLR, partnership, 13º, 14º, 15º, o que for. Nada vai deixar o seu time mais motivado do que você ter uma boa visão de futuro, compartilhar essa visão de futuro com eles e mostrar para eles qual o papel deles fundamental na construção dessa visão. Nada é mais forte do que isso. Agora imagina se essa visão vem de Deus. Imagina lá de novo o que aconteceu com Abraão, como vocês imaginaram. Abrão, né? No começo da nossa conversa. Vocês têm noção que o versículo seguinte, eu li 3 versículos com vocês. Vou ler o terceiro aqui. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O início dessa visão que Deus passou para Abraão são 3 versículos. Sabe qual é o quarto? Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, a visão veio, Abraão não teve dúvida, não pensou muito. A Bíblia não fala quanto tempo passou entre a visão e a partida, mas certamente foi pouco tempo, porque ele arrumou as coisas dele, pegou a esposa, Ló foi com ele, e com 75 anos ele foi viver uma nova visão. Meu pai e minha mãe estão aqui, vou precisar falar diretamente com eles. Vocês dois estão com menos de 75 anos, então a idade não é um limitador. E graças a Deus estão muito bem de saúde, né? A idade não é um limitador para viver uma nova vida, uma nova visão, ainda mais se essa visão vem de Deus. E aí eu quero finalizar com um conceito muito importante que se conecta com a visão que a gente está conversando aqui, que é o conceito de palavra rema, né? Eu quero trazer um exemplo aqui do pastor Luciano Subirá, que eu tive o prazer de ouvir numa pregação presencial. O pastor Luciano Subirá, ele tem diversos exemplos de histórias miraculosas que aconteceram na vida dele. Uma delas, ele conta quando ele estava lá no início da sua pregação, ainda muito jovem, Deus falou para ele assim: pega o carro, vai para uma outra cidade que você vai fazer uma pregação lá. Você tem uma missão para fazer lá. E ele fala que ele não tinha dinheiro para gasolina e não tinha dinheiro para pedágio. Ele falou assim: Senhor, mas como que eu vou? Não tenho dinheiro para gasolina, o carro vai parar no meio, e eu não tenho dinheiro para pedágio. Chegar lá no pedágio não vão deixar eu passar. E o Senhor mandou ele ir, ele obedeceu, foi. Ele diz que não sabe como o carro não parou em razão da gasolina, mas quando chegou no pedágio, caiu uma chuva de granizo daquelas terríveis. Ele até falou assim que achou bom cair a chuva de granizo, porque ele não ia conseguir passar no pedágio mesmo, então ele parou e estava lá o granizo caindo e ele ouve uma batida na janela. Alguém bate na janela, ele não acredita. Alguém saiu no meio da chuva de granizo, bateu na janela dele. Ele baixou o vidro assim, né? E a pessoa gritou: tá precisando de dinheiro para o pedágio? Toma aqui o dinheiro. E ele conta que ele tinha umas moedas no console do carro e a somatória das moedas que ele tinha com o valor que a pessoa deu para ele era exatamente o valor do pedágio. E aí o que ele vai explicar é o seguinte: significa que qualquer um de nós tem que hoje pegar o carro e ir para outra cidade mesmo sem ter dinheiro? Não. Aquela palavra foi uma palavra específica para um contexto específico dele. É o que se chama de palavra rema. Rema é o grego, né, para palavra, mas também o grego tem o logos. E aí, na teologia, faz-se a diferenciação, que o logos é a palavra de Deus. A Bíblia é o logos de Deus, né? Jesus também é o logos encarnado, mas isso é uma outra conversa. Mas a logos seria a palavra genérica, né? Os ensinamentos de Deus para nós que estão na Bíblia. Rema seria aquela palavra que é específica para uma situação, para você. Você deve fazer aquilo. Aquela palavra ela não se repete para outras pessoas. O que Deus falou para Abraão, no versículo, nos versículos que a gente leu aqui, foi uma palavra rema para Abraão.
Era para aquela família, naquela situação específica. Não quer dizer que todos nós aqui temos que deixar a nossa tenda, a nossa parentela e ir para uma nova nação. Mas pode ser que Deus use aquela palavra rema que deu para Abraão para fazer a mesma, para trazer a mesma mensagem para você. Pode ser que a palavra rema da sua vida que te traga uma visão seja uma outra palavra. Mas é importante que a gente distinga isso, porque existem diversas palavras na Bíblia que são rema para aquelas pessoas. Nós precisamos buscar a visão que Deus tem para nós, porque Deus tem uma palavra rema para todos nós. Deus tem várias palavras remas para todos nós, depender do momento da nossa vida, depender do que estamos buscando, como estamos buscando. Então eu queria encerrar pedindo de novo para que você feche seus olhos. E nós vamos orar, Senhor, nesse momento, nesse início de segunda-feira, antes do sol raiar. Nós já iniciamos o nosso dia e a nossa semana entregando nossas vidas a Ti. Senhor, nós te pedimos em união que o Senhor nos dê Tua visão para nós. Senhor, entrega uma palavra rema sobre nossas vidas. Nós queremos dar os nossos passos de acordo com a visão que Tu tens para nós. Nós não queremos desviar de Teus caminhos, Senhor. Por isso nós te pedimos, faz como Tu fizeste com Abraão, com José, com Davi, com Salomão. Traz uma palavra rema para nós, porque nós queremos ser obedientes, humildes e fiéis à tua vontade, aos teus sonhos, à tua visão, à palavra que tu tens para nós. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a gente não tiver pedido de abençoado da semana, podemos ter, não tem problema. Podem ficar à vontade e já levantar a mão aí se alguém pedir. Eu já te dou a palavra, Marcelo. Mas um dos nossos pedidos hoje vai ser exatamente oração. Eu sugiro que nós fiquemos em oração para receber um direcionamento, uma palavra rema de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossas empresas. Fala, Marcelo. Bom dia a todos. Eu vou me casar hoje às 10h45, então queria pedir aí a bênção, né, as orações. E pegando o tema de hoje, né, a minha visão, tá, que com certeza vai ser ampliada com o meu casamento, é construir o meu negócio com Deus como sócio e com a minha esposa como sócia. Amém. Essa é a minha visão bem ampliada, né? Com certeza terá outros direcionamentos ainda, mas é nisso que eu acredito hoje, estar junto na vida e no negócio. É isso. Amém, meu irmão, muito bom. Parabéns pelo seu casamento, vamos orar por ele. Gustavo. Amém. Então, pessoal, a CME hoje, que é a minha empresa, veio de uma visão que Deus me deu lá atrás. E o meu desafio é que este mês eu consiga o recurso para pagar a sala, né? A sala, o consultório. Então, até agora isso não aconteceu. Estou seguindo em fé, fiz tudo, estou fazendo tudo que tem que ser feito no mundo físico. Fiz jejum, estou na oração, enfim, creio que Deus vai entregar, mas peço oração para vocês para concretizar isso daí esse mês, que é a data limite para honrar. É isso. Bom, Gustavão, alguém mais? Ok, vamos para a nossa oração, mas antes eu queria relembrar vocês
que nessa sexta agora, dia 15, nós teremos o nosso encontro presencial. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Esse encontro vai estar fantástico. Nós estamos já com quase 80 inscritos. Nós temos uma limitação de espaço físico, então se inscrevam. Nós vamos ter uma palavra, uma palavra minha e do pastor Gabriel Manzoni, que é espetacular. Quem conhece, né, fala justamente, por coincidência ou não, ele fala muito de visão, né, Gaspar? E, obviamente, fui inspirado por ele aqui, nessa questão de visão, de imaginação santificada, do que a gente recebe para as nossas empresas. Então, estejam lá presentes, convidem quem vocês quiserem para participar do nosso grupo de WhatsApp e para ir para lá na sexta-feira para o encontro presencial. E eu vou dar um aviso que é muito, muito, muito importante para todos vocês e repassem a todos que vocês saibam que estarão lá com a gente na sexta. Cheguem pontualmente. Nossa programação é de 14 às 17. É um pouco apertada para tudo que a gente tem para oferecer para vocês. E tem gente que tem que sair para pegar a filha na escola, etc e tal. Então, cheguem, na verdade, 15 minutos antes das 14, porque ali é difícil de estacionar. Então, tem o Pátio Brasil ali, tem um restaurante no próprio Hotel Bonaparte, se quiserem já almoçar por lá. A gente podia até marcar um almoço por lá, hein, Gaspar e Grace? Vamos pensar sobre isso. A gente já marca o almoço por lá, quem quiser almoçar com a gente já almoça, a gente entra no clima do encontro presencial, enfim, tive essa ideia aqui agora, tá? Então, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, vou mandar novamente lá no grupo o link e cheguem com 15 minutos de antecedência. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para entregarmos a nossa semana a Ti, Senhor. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas empresas, nossas famílias, Senhor. Que nós possamos caminhar ao longo dessa semana lado a lado contigo. Que Teu Espírito Santo esteja colado em nós, que Ele esteja dentro de nós, entre nossas juntas e nossas medulas, Senhor. Que nós possamos ouvi-lo claramente e que nós possamos lembrar de buscá-lo, de silenciar nossa mente, de silenciar o nosso coração, de estarmos sempre que possível em estado de oração, conversando contigo, Pai. Pai, nós queremos pedir que abençoe a nossa semana, que abençoe o nosso evento de sexta-feira, que nos dê essa palavra, rema, essa visão individual para cada um de nós, dos nossos familiares. Nós pedimos também, Senhor, que abençoe o casamento do Marcelo, que será logo mais. Em breve ele estará casando, se unindo a uma pessoa em fé, colocando o seu casamento e a sua empresa em tuas mãos, Senhor. Abençoa essa união, abençoa a empresa dele, que ele quer te colocar como centro também da sua empresa. Que essa nova união e que esse novo empreendimento possam ser abençoados por ti, Senhor. Pai, nós te pedimos também pelo Gustavo, pela SME, pela empresa dele, pela família dele, Senhor. Traga uma palavra para ele, Senhor. Mostre o caminho que tu queres que ele faça, nem que o caminho seja descanse, meu filho, você cumpriu tudo que eu pedi de você, agora é comigo. Consola o coração dele, acalma o coração dele, Senhor. E se a tua visão mudou para ele, Pai, mostra a ele também. Como no exemplo que eu dei aqui no início, da empresária que mudou de ponto, que vai mudar de ponto, se tu tens essa visão para ele, mostra a ele no coração, Senhor. Porque a gente sabe que as circunstâncias mudam, as questões em nossas vidas se transformam, e tu és um Deus de milagre, de expansão, de prosperidade e de abundância. Então talvez o teu filho esteja limitado àquela visão do passado, e tu tenhas uma outra, nova, diferente, maior. Eu não sei. Eu peço apenas que console o coração dele, que mostre a tua visão para ele e que ele e todos nós possamos ser humildes, obedientes e fiéis a ti, Senhor. Amém. Bom dia, boa semana e até sexta.
Até sexta. Excelente dia, pessoal. Até sexta. Até sexta. Até sexta, Deus abençoe. Bom dia. Bom Amém. dia. Amém, até sexta-feira. Até sexta! Já foi. Saulo saiu. O que ele estava falando no início, hein? E para começar 5 minutos antes, acordar para testar, para ver se está tudo bem. Não era isso. O que ele falou antes? Ele falou isso, sim. Não foi no. A Ele disse que ele fazia isso. visão Mas isso dele, não foi no início. Foi quer saber no início que eu não assisti. a visão dele, por que ele acorda às 5 horas da manhã? Porque a visão dele é acordar antes para testar, para ver se está tudo bem. Por quê? Porque ele teve essa visão de fazer esse encontro. Isso eu ouvi. Então eu quero saber o que eu não ouvi. Eu não quero saber que tu não ouviu, é? É, claro. Eu não sabia que tu tinha ouvido isso. Só foi quase no final. Não chores, quem cuida de você não dorme.